Fala galera, tudo bom? E aí, vamos nessa. Hoje vamos para o nosso 6º dia da 3ª semana. E aí, Sá, como é que tá para você isso aí? Tudo Muito certo? feliz, grata a Deus por essa leitura, pela edificação da palavra. Deus tem mostrado tantos tesouros e queria também saber de vocês como tem sido essa leitura. Depois comenta lá com a gente nos stories, marca a gente, ou comenta ali nos posts, né? A gente quer muito saber como que vocês estão em relação a essa leitura. É isso aí, muito bom. Então é isso. Hoje é o 6º dia da 3ª semana, Gênesis 39, Gênesis 40 e Mateus 20. Deus, obrigado por esse dia, obrigado pelo teu amor e fidelidade por nós. Nós queremos dizer que reconhecemos o Senhor no nosso caminho. Queremos dizer que hoje, mais uma vez, nós nos lembramos da sua fidelidade, do seu amor, da sua bondade, daquilo que o Senhor faz por nós, daquilo que o Senhor tem feito a cada dia. Mesmo quando a gente nem percebe, o Senhor está ali, presente, cuidando, amando, livrando, abençoando. Deus, o Senhor faz que tudo coopere para o bem daqueles que te amam, daqueles que estão ao seu dispor, que se rendem a ti, Deus. E nós fazemos isso com as nossas vidas. Colocamos nossas vidas aos teus pés, para que o teu nome e a sua fama se espalhem sobre a terra. Em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado. Amém. Amém. Gênesis 39. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que os deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim, deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com a sua própria comida. José era atraente e de boa aparência, e depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: "Venha, deite-se comigo." Mas ele se recusou e lhe disse: "Meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus?" Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Um dia, ele entrou na casa para fazer as suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo: "Vamos, deite-se comigo." Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Quando ela viu que, ao fugir, ele tinha deixado o manto em sua mão, chamou os empregados e lhes disse: "Vejam, este hebreu não foi trazido para nos insultar. Ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei. E quando me ouviu gritar por socorro, ele largou seu manto ao meu lado e fugiu da casa." Ela conservou o manto consigo até que o senhor de José chegasse à casa. Então repetiu-lhe a história: "Aquele escravo hebreu que você nos trouxe aproximou-se de mim para me insultar. Mas quando eu gritei por socorro, ele largou seu manto ao meu lado e fugiu." Quando seu senhor ouviu que a sua mulher lhe disse: "Foi assim que o seu escravo me tratou," ele ficou indignado. Mandou buscar José e lançou-o na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso, o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava. Gênesis 40.
Algum tempo depois, o copeiro e o padeiro do rei do Egito fizeram uma ofensa ao seu senhor, o rei do Egito. O faraó irou-se com os dois oficiais, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, e mandou prendê-los na casa do capitão da guarda, na prisão em que José estava. O capitão da guarda os deixou aos cuidados de José, que os servia. Depois de certo tempo, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam na prisão, sonharam. Cada um teve um sonho, ambos na mesma noite, e cada sonho tinha sua própria interpretação. Quando José foi vê-los na manhã seguinte, notou que estavam abatidos. Por isso perguntou aos oficiais do faraó, que também estavam presos na casa de seu senhor: por que hoje vocês estão com um semblante tão triste? E eles responderam: tivemos sonhos, mas não há quem os interprete. Disse-lhes José: não são de Deus as interpretações? Contem-me os sonhos. Então o chefe dos copeiros contou o seu sonho a José. Em meu sonho, vi diante de mim uma videira, com 3 ramos. Ela brotou, floresceu e deu uvas que amadureceram em cachos. A taça do faraó estava na minha mão. Peguei as uvas e as exprimi na taça de faraó, e a entreguei em sua mão. Disse-lhe José: esta é a interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias o faraó vai exaltá-lo e restaurá-lo à sua posição, e você servirá a taça na mão dele, como costumava fazer quando era seu copeiro. Quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim e seja bondoso comigo. Fale de mim ao faraó e tire-me dessa prisão, pois fui trazido à força da terra dos hebreus e também aqui nada fiz para ser jogado nesse calabouço. Ouvindo o chefe dos padeiros essa interpretação favorável, disse a José: eu também tive um sonho. Sobre a minha cabeça havia 3 cestas de pão branco. Na cesta de cima havia todo tipo de pães e doces que o faraó aprecia, mas as aves vinham comer da cesta que eu trazia na cabeça. E disse José: esta é a interpretação. As 3 cestas são 3 dias. Dentro de 3 dias, o faraó vai decapitá-lo e pendurá-lo numa árvore, e as aves comerão a sua carne. 3 dias depois era o aniversário de Faraó, e ele ofereceu um banquete a todos os seus conselheiros. Na presença deles, reapresentou o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros. Restaurou a sua posição o chefe dos copeiros, de modo que ele voltou a ser aquele que servia a taça do faraó. Mas ao chefe dos padeiros mandou enforcar, como José lhe dissera em sua interpretação. O chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José. Ao contrário, esqueceu-se dele. Mateus 20. Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para sua vinha. Ele combinou pagar-lhes 1 denário pelo dia e mandou-os para a sua vinha. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça e lhes disse: vão também trabalhar na vinha, e eu pagarei a vocês o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez por volta do meio-dia e das 3 horas da tarde, ele fez a mesma coisa. Saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhe perguntou: por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Porque ninguém nos contratou, responderam eles. Ele lhes disse: vão, vocês também trabalhar na minha vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse a seu administrador: chame os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde e cada um recebeu 1 denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais, mas cada um deles também recebeu 1 denário. Quando o receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhes: estes homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas ele respondeu a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar
ao que foi contratado por último o mesmo que eu dei a você? Eu não tenho o direito de fazer o que eu quero com meu dinheiro? Ou você está com inveja porque eu sou generoso? Assim, os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos. Enquanto estava subindo para Jerusalém, Jesus chamou em particular os 12 discípulos e lhes disse: Estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, para que zombem dele, o açoitem e o crucifiquem, e no terceiro dia ele ressuscitará. Então, aproximando-se de Jesus, a mãe dos filhos de Zebedeu com os seus filhos, e prostrando-se, fez-lhe um pedido. O que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu: Declara que no teu reino estes meus 2 filhos se assentarão à tua direita e o outro à tua esquerda. Disse-lhe Jesus: Vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? Podemos, responderam eles. E Jesus lhes disse: Certamente vocês beberão do meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem forem preparados por meu Pai. Quando os outros 10 ouviram isso, ficaram indignados com os 2 irmãos. Jesus os chamou e disse: Vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ao saírem de Jericó, uma grande multidão seguiu Jesus, e 2 cegos estavam sentados à beira do caminho, e quando ouviram falar que Jesus estava passando, puseram-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós! E a multidão os repreendeu para que ficassem quietos, mas eles gritavam ainda mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós! E Jesus, parando, chamou-os e perguntou-lhes: O que vocês querem que eu faça? Responderam eles: Senhor, queremos que se abram os nossos olhos. Jesus teve compaixão deles e tocou nos olhos deles. Imediatamente, eles recuperaram a visão e o seguiram.